Oi! Hoje é a resenha do conto O Visitante, escrito por Ray Bradbury, aqui da sua coletânea A Cidade Inteira Dorme e outros contos, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Sal Williams acordou para a manhã calma. Olhou fatigado para fora da barraca e pensou em como a terra estava distante. Milhões de quilômetros, ele pensou. Mas o que se havia de fazer? Seus pulmões estavam cheios de ferrugem de sangue. Tossia o tempo todo. Assim começa O Visitante, escrito por Ray Bradbury, que conta a história desse homem, o Sal Williams, que está no planeta Marte, renegado, porque ele está doente. Digamos que ele está contaminado e, sim, não pode trazer o perigo ao resto da população terráquea. Por isso que ele está muito longe mesmo. Bom, ele não é o único que está ali naquela quarentena não, pro resto da vida, né? Forçado a viver no exílio lá no planeta vermelho. Outras pessoas estão por lá, outras em estado mais avançado da doença. Ele, no caso, o Sal, já está até debilitado, está magro. E meio que de vez em quando ele até pensa em morrer. Só que não adianta pensar em morrer, porque simplesmente a doença vai matar aos poucos. E a única mudança dessa rotina é que, depois de alguns dias, aterriza uma nave espacial trazendo mais outra pessoa para aquele exílio. Um tal de Leonardo Mark. Dessa vez, um jovem, 18 anos de idade. Eles logo vão se conhecendo aos poucos, mas Mark traz uma novidade ali para o planetinha. Uma coisa bem dele, que eu não vou dizer porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. É sempre bom quando a gente começa a ler uma sucessão de contos de um mesmo autor, como a gente vai começando a perceber algumas características dele. Com certeza que nesse texto a gente pode reparar na obsessão de seus personagens principais, assim como foi no primeiro conto e também no segundo. Aqui no terceiro temos uma obsessão que é clara, cristalina, só que eu não vou comentar qual que é, porque está muito relacionado justamente a esse homem que chega a Marte, justamente o visitante, que é o título aqui dessa história, o Leonardo Mark. Ele tem uma característica diferente dos demais. Na verdade, ele tem um certo poder. Pois é, se aproximando mais da questão da ficção científica. Aliás, vamos combinar uma coisa também, né? Se a gente reparar nos 3 primeiros contos aqui dessa coletânea, a gente já pode perceber que o autor, o Bradbury, ele trabalha com, às vezes, um fiapo de ficção científica. E quando a gente começa essa história aqui, a gente percebe, sim, esse pessoal que está doente, infectado, está exilado em Marte, num planeta. Mas a gente poderia pensar exatamente que eles poderiam estar em qualquer outro lugar do universo, inclusive somente na própria Terra, isolado numa montanha ou então numa ilha deserta, lá no mar distante. Funcionaria do mesmo jeito. E nisso eu pensei, claro, vai ficar somente esse toquinho de ficção científica aqui nesse conto do Bradbury. Mas não. Aí quando chega esse O Visitante, que é o Leonardo Mark, aí a gente percebe que sim, ele tem um tal poder. Eu não vou especificar qual é o poder que ele tem, porque senão estraga realmente a melhor parte aqui desse texto. E claro, principalmente porque ele está associado a tal obsessão aqui do nosso protagonista, o Sal Williams. Ou seja, são 2 elementos contidos no mesmo personagem e eu vou estragar tudo se eu digo qual é o poder dele. Mas ainda sobre a obsessão aqui do protagonista, Williams, a gente pode sim comentar uma coisinha que não chega a estragar, é um pequeno spoiler. Ele tem muita saudade da Terra, tanto que ele até quer morrer porque, claro, ele nunca mais vai poder voltar ao planeta natal. Mas tem uma coisa mais específica, além da própria Terra. Aliás, ele até diz numa passagem do texto que ele não tem mais saudades, por exemplo, de coisas triviais, como, por exemplo, dinheiro, mulheres. Não, ele tem saudade exata, sim, mas bem específica, de Nova York. Uma coisa bem curiosa. Como quando a gente está num certo extremo, a gente não pode se agarrar a coisas mais pontuais. De qualquer forma, ele quer Nova York, o Sal Williams. E aí por aí que a gente pode alcançar
a sua obsessão mais especificamente. Ou seja, começa a corroer esse personagem, ele fica amargurado e muito. E dito tudo isso, dá para você pensar que, poxa, eu gostei bastante aqui desse texto. Sim, realmente gostei muito, mas ele é um pouquinho inferior até ao segundo, que eu achei até quase perfeito. O problema aqui desse texto, o terceiro, O Visitante, é que depois que o tal Leonardo Mark chega e ele tem lá o seu poder, há uma certa sequência de eventos que soam um pouco repetitiva e cai um pouco a expectativa do que estava sendo discutido, exatamente a obsessão do protagonista da história. A relação entre os dois também é bastante interessante, do homem que já está lá todo infectado, já bastante debilitado, e esse jovem que chega com seus 18 anos quase não aparentando estar doente, com a tal ferrugem do sangue, a doença que vai corroendo aos poucos aqueles excluídos. Ou seja, na minha opinião, né, o texto perde um pouquinho a mão quando vai valorizando o poder do Mark, sem também deixar de continuar tudo bom. Por isso que eu vou dar uma notinha um pouco menor. Enfim, vale muito a pena ler esse texto. Aliás, por causa disso, uma sequência de 2 boas histórias que eu faço uma recomendação para vocês. Sim, vale a pena ler essa coletânea A Cidade Inteira Dorme e Outros Contos de Ray Bradbury. Por isso, claro, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você poder adquirir através da Amazon. Sempre lembrando, se vocês fazem a compra através desse link, eu ganho aquela comissãozinha de vendedor e o preço não é aumentado em nada, você paga o preço normal. Enfim, dica feita, jabazinho, né? Assim eu posso dar a minha nota para esse conto aqui. Para O Visitante de Ray Bradbury, eu atribuo 4 asteriscos. Mas querendo dar uns 4,5, né? E amanhã teremos o encerramento, enfim, daquele volume 24 da coleção da Folha, Inglês com Clássicos da Literatura, com o último conto aqui da escritora Kate Chopin, Mamie Pélagie. E claro, semana que vem, na quinta-feira, retornamos aqui com outro conto de ficção científica de Ray Bradbury. E sim, enquanto esses próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas das resenhas que eu fiz já nesse ano de 2019 no projeto Contos do Meio-Dia. E tchau!